pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao podcast das Engenheiras Notáveis, o podcast da Engenharia. Estamos aqui mais uma vez trazendo conteúdo de muita qualidade para vocês. Agradecer aos nossos patrocinadores, nossos companheiros e parceiros que permitem manter o nosso canal no ar, trazendo cada vez mais conhecimento e informação. Quem são eles, Gi? Isso aí, pessoal. Nosso agradecimento à Soncine, à Procrio, à Suprema, ao IDD e à Imper Solutions. Muito obrigada. Nosso muito obrigada, pessoal, por manter esse trabalho e esse canal no ar. E hoje, claro, vamos falar de um tema super relevante, temas inéditos, né, que a gente discute aqui no canal das Engenheiras Notáveis. Vamos falar, pessoal, de desempenho, especificamente desempenho de sistemas de impermeabilização. Né, a gente sabe que de 2013 para cá, né, é algo que tem se discutido muito, não só para a impermeabilização, mas para todos os componentes e sistemas construtivos das edificações, né, com relação a desempenho e durabilidade desses sistemas, né? Especificamente, vamos falar aí de impermeabilização, né, que é uma área que a gente gosta bastante, né? Gostamos bastante e, assim, apesar de ser um tema muito falado ultimamente, né, eu ainda vejo que é bem esquecido, ainda. É, verdade. Né? Então a gente Pouco tá na luta, isso aí. Né? Então, quanto mais informação a gente trazer, né, relacionado a esse tema, melhor para o nosso mercado também. Isso aí. Trouxemos, claro, né, uma profissional de peso, que é, nossa, uma especialista, admiro, sou fã, né? Eu também. E eu vou falar bem pouquinho para deixar ela falar o resto. Porque é gigante, essa aí tem que resumir. Eu vou fazer o resumo do resumo, galera. Né? Fazer o resumo do resumo. Vamos lá, gente. Hoje, a nossa convidada, o pessoal às vezes comenta, né? Você leva um homem? Não, hoje nós temos uma convidada, que ela é engenheira civil, ela é especialista em obras especiais e indústrias, ela é mestre em inovação em construção civil pela Poli. Que legal, hein? E ela é doutoranda em materiais e nanotecnologia pelo Mackenzie. Seja bem-vinda, Juliene. Julie, muito bem-vinda. Que honra. Uma honra para nós aqui, hein? Aqui conosco na nossa mesa. Isso aí. A honra é toda minha, meninas. Super poderosa. Isso aí. E hoje estamos no trio, hein? Trio, ó. Como eu brinquei mais cedo, ó. Esteja perto de duas engenheiras super poderosas e seja a terceira. Olha a frase, gente. Já vamos anotar e vamos fazer o slogan. Obrigada. É uma honra mesmo, de verdade. Por mais que vocês falem, um currículo pesado, mas apenas diploma, um dia até terra de comer isso daí, né? Então, a gente tenta trazer um pouquinho daquilo que a gente carrega de experiência, aprendizado ao longo da vida. Mas eu não me sinto tão capaz de falar tanto quanto outros profissionais que já vieram aqui, né? Mas um pouquinho do que a gente já vivenciou, que não é tanta coisa, e do que a gente já leu, que não é tanta coisa, a gente tenta compartilhar. É uma honra realmente para mim. Muito obrigada. A gente que agradece. É que ela é modesta, né, gente? Ela Muito. é modesta. É uma menina prodígio, a gente sabe, acompanha aí a carreira, né? Desde o início. Então, ela é muito modesta. Julie, conta pra nós aí um pouquinho como você caiu aqui, assim, ó. Caiu de paraquedas, foi uma escolha? Engenharia, impermeabilização. Bom, eu não considero uma queda. Eu considero uma escada com muitos degraus dolorosos de se subir, que tem hora que você sobe em pé, tem hora que você sobe ajoelhado. E às vezes a gente sobe um, aí desce dois, aí sobe mais um. Mas quando não tem, você sobe um, vem um e te puxa pra 5, pra baixo. Justamente. Então, não foi bem caindo, foi realmente degrau a degrau. Bom, eu não acabei nem mencionando aí dentro do histórico, mas eu comecei com curso técnico. Que eu acho que é formidável para qualquer aluno de ensino médio iniciar a sua vida profissional e acadêmica pelo curso técnico. Porque daí você já começa a ter um discernimento do que é o trabalho, do que é uma formação, do que é um ofício. Então, ali no meu ensino médio, um pouquinho antes do ensino médio, já no finalzinho do ensino fundamental, lá em Minas, eu sou mineira, lá em Minas a gente tem o Cefet, né? Puxa, faltou, né? No próximo tem que ter. Com certeza. A gente tem uma instituição muito renomada, né? Federal, Cefet, e eu era fascinada com o Cefet, né? Eu sempre quis entrar, altíssimo nível de ensino e gratuito.
Pois bem, me dediquei a estudar. Eu não tinha como pagar cursinho, meus pais também não, então eu corri atrás de bolsa. Vou dar um jeito de conseguir uma bolsa. E ganhei uma bolsa para fazer cursinho. Fui uma das primeiras alunas, aliás, eu fui a primeira aluna, era um cursinho novo até, e eu ganhei a bolsa e eu fui a primeira aluna a ser aprovada no cursinho. Né? Que legal. Da existência do cursinho, eu fui a primeira a ser aprovada no Cefet, graças a Deus. E o meu curso técnico era em estradas. É uma coisa muito louca, né? Porque Nossa, que diferente. de estradas vim para edificações. E quando eu estava buscando que curso fazer, eu não tinha orientação, né? Eu não venho de família que tenha já um histórico dentro da área da construção civil. Então eu busquei, olha, eu acho que eu quero ser arquiteta, porque eu achava bonito isso, né? Poxa, uma criança, né? Acha bonito a profissão, né? Quero ser arquiteta, eu acho que tem mais a ver com arquitetura e edificações, então eu vou fazer edificações. Só que na hora que eu fui fazer a inscrição, naqueles computadorzinhos da escola, aqueles bem antigos, aqueles bem grandão, que tinha uma caixa assim, não sabia direito e nem mexia o computador, né? Aí eu fui selecionar a opção. Gente, eu juro que eu li que estava escrito edificações. Meus olhos leram edificações. E eu marquei estradas. Olha só. E quando saiu o cartão de prova para fazer a prova, estava escrito estradas. Eu falei, gente, eu marquei, como pode? Eu liguei e falei, gente, eu não quero fazer esse curso, eu quero, minha inscrição é para edificações, não tem como mudar? Tem não, escreveu, acabou. Pois bem, fui fazer a prova. Sem querer, realmente eu não queria aquela área, eu ia tentar outra vez. E passei. Olha só. Passei muito bem colocada e falei, bom, já que eu passei, vou fazer, né? não é? É tão difícil entrar? E comecei a estudar estradas, fiz estágio na área, não é? Então, assim, minha ideia mesmo era acabar indo para estradas. Sempre tentar ir pelo aquilo que é ao menos, vamos dizer assim, aquilo que você tem oportunidade no momento. Verdade. Não ficar viajando, que você Sim. quer fazer uma coisa que muitas vezes não tem nada a ver com aquilo que você tá naquele momento. Né? E assim, talvez aquela outra oportunidade não vai ser a melhor naquele momento. Pois bem, me surgiram oportunidades que eu trabalhei na BH Trans, que seria aqui em São Paulo, eu não sei qual que é o órgão que trata de trânsito aqui. CT? Como se fosse isso, Uhum. que regulamenta o trânsito. De lá eu parei no DR, que foi legal. muito bom. O DR foi uma escola onde eu aprendi muito sobre solo e geotecnia. Nossa, muito boa fantástico. E de lá, eu já estava ao fim do curso, eu fui parar em um laboratório de materiais com o professor Otávio, professor Pedrosa, consultari. Nossa, fantástico, uma escola, uma oportunidade única trabalhar com eles. E pronto, e dali, quando eu cheguei na consultari, eu tinha terminado o curso técnico, falei, olha, agora eu vou continuar, já estou na área, e eu queria realmente para a área de estradas. E na consultária eu trabalhava com solos, mas também com outros materiais, mas minha intenção era realmente entender mais a geotecnia e tudo mais. E eu falei, vou fazer o Enem para ganhar uma bolsa ou o FMG. Aí fiz o FMG, não passei, consegui uma bolsa numa faculdade privada. Bom, vou para essa faculdade, não era a que eu queria, mas ganhei uma bolsa 100%, vou para lá. Aí era a área de edificações, né? Pois bem, ao longo do meu curso, foi quando apareceu o Ciência em Fronteira. Eu estava no 4º período de engenharia, aí eu vi, passa na TV, a propaganda do Ciência em Fronteira chamando os alunos para o intercâmbio. Falei, opa, legal. E era um pouco antes da Copa, a ideia do governo era mandar os alunos para fora, para eles voltarem trazendo tecnologia, falando outro idioma, né? Recepcionar o mundo aqui. E eu falei, eu quero esse negócio, eu quero entrar nesse intercâmbio aí, eu vou conseguir. E aí, qual que era o critério? Você tinha que ter uma nota no Enem, se não me engano, acima de 800, ou acima de 700, que o Enem é até 1.000, né? Eu não sei se hoje até, mas era até 1.000. Então, você tinha que ter acima de 700, bom currículo acadêmico, basicamente, e falar o idioma do país que você queria ir. E aí, falei, putz, eu não falo inglês, falo nada, como é que eu faço? Aí saiu Portugal, falei, opa, vou tentar para Portugal. E aí, teve muita gente aprovada para Portugal, e assim, e a CAPES falou, olha, temos bolsa sobrando em outros países. Então, bora tentar em outro lugar. Onde você tem interesse? Falei, Alemanha. Mas eu não falo alemão.
Ah, mas a gente dá o curso. Eu falei, meio difícil. Aí eu peguei uma borracha, escrevi Alemanha de um lado, do outro lado eu escrevi França. Joguei a borracha, puf, pum, na hora que caiu o lado, caísse era o que eu ia. Eu falei, Deus, guia aí. Fui varar lá na França. Passei um ano lá. Que legal. E assim, ao longo dessa trajetória, acabei indo para edificações. Porque lá, Olha só. o curso que eu fiz lá também foi justamente para a área de edifícios. Não é? Então, tudo que eu fui fazendo foi caindo aí. Por mais que você tenha iniciado estradas, você entende? Né? Como a estrada da vida te leva para outros caminhos? Pois bem. Começou na estrada. Então. E a gente não está muito longe de estradas para impermeabilização. Verdade. Se a gente for falar de camadas, não né? Então, pois bem, é só um pouquinho, é muita história para contar, né? Mas é um pouco do resumo de como eu fui parar. Mas o início da minha trajetória na impermeabilização ainda não chegou. Pois bem, volto pro Brasil, época de Copa, e eu falei, putz, eu vou voltar, né? Falando francês, trabalhei numa empresa multinacional e tal, vou voltar com um currículo legal, vou conseguir um bom emprego. Gente, pois bem. Daí foi uma queda aí foi a queda. Foi. Não tinha emprego. Depois não tinha emprego. Porque foi a vergonha, né, na construção brasileira do petrolão e tudo quanto há ali de corrupção, né? E as construtoras começaram a degringolar. Eu cheguei a ver engenheiro civil vendendo bombom, porque ele trabalhava em uma dessas construtoras que estava envolvida na Lava Jato, e ele perdeu o emprego e falou, minha esposa faz bombom, eu tô vendendo. Entende? Então, assim, foi duro. E aí, nessa época, surgiu um concurso lá na UFMG para trabalhar no departamento de engenharia da universidade. E eu não queria. Falei, não, eu já sei como é órgão público, gente. Eu não tenho perfil para trabalhar em órgão público. Não tenho paciência mais. É muito burocrático, é muito engessado. Você não inova, é sempre a mesma coisa. Eu não quero ir para órgão público. E aí, bom, por insistência do marido, que na época era meu namorado, ele disse, faça, o país está em crise, você tá se formando, e aí? O que você vai fazer? Fiz o concurso, passei em primeiro lugar. Olha só. Prodígio. E fui trabalhar na UFMG no departamento de orçamento e controle, né? E foi ali que eu comecei a ter contato com uma das mentes mais brilhantes de impermeabilização. Ele não é notório, porque ele não gosta de aparecer. Ele se chama João Dimas. É um senhor já, ele já se aposentou, mas tudo que é material de impermeabilização, ele sabe a origem química daquele material. Nossa. E todos os projetos que tem hoje na UFMG, ele não é o que desenha, mas ele é o que concebe. Que pensa, né? Entende? Então ele senta ao lado do arquiteto e fala, você vai fazer assim, assim, assim. E todas as impermeabilizações da UFMG têm projeto. O Zé Miguel teve lá na ocasião, ele viu uma prancha cheia de detalhamento. Então, assim, são várias pranchas cheias de detalhamento. E lá tem uma equipe de impermeabilização, né? Tem também o José Eutanásio, que hoje tá lá. Equipe de execução mesmo? Sim. Olha, que legal. Então, tinha uma equipe que era concursada, e hoje já não é mais... aí eles vão se aposentando, né? E vão fazendo a terceirização. Então, toda a mão de obra que entra é treinada. Então, o seu João Dimas ficou muitos anos, junto com o José Eutanásio. Foram os meus primeiros professores. Que legal. Né? Então, assim, foi fantástico. E daí, a frase do seu João, a impermeabilização está diretamente relacionada com a durabilidade das estruturas. E aí foi que eu perguntei, mas por quê? Né? Por quê? Eu não entendia. E aí esse questionamento, por quê, que me levou a levar esse tema para a sala de aula para minha professora e propor para ela esse tema como TCC. Daí a gente foi falar de projeto, relacionando isso com a durabilidade, trazendo os conceitos, fizemos estudo de caso, que foi o meu TCC. Né? Legal. Que aí eu lembro que você publicou, né? Publicamos. Tratamos disso no simpósio do ano de 2017, do IB, né? Foi maravilhoso. Então, daí começou, né? Aí eu comecei a enveredar por essa área e comecei a perceber que aqui no Brasil existiam algumas coisas, alguns livros até, né? Literatura que trazia o assunto, mas que a gente sabe que ainda é pouco falado. Né? E muitos muito antigos, né? Justamente. Os livros muito antigos. Justamente. E daí a curiosidade, o porquê não eu me dedicar a uma área que... tão carente de profissionais, né? É um campo pesquisa, quase inexplorado. Né? Então, assim, é um campo que ele precisa de exploração, ele tá ali pedindo para ser explorado. Então, se você quer ser útil, vá ser útil aonde ninguém ainda foi.
Exatamente. Não é? Por que você quer ser útil numa área que tá cheia de gente sobrando? Tá saturado, Você pode né? fazer a diferença lá também, mas por que não fazer a diferença onde realmente precisa, Eu concordo. né? É verdade. E é legal, assim, né? A gente acaba. Eu penso muito isso também. Você começa uma coisa. Tudo bem, a gente, né, precisa sobreviver, tem que ter um trabalho, tem que ter uma carreira, mas é sempre legal. Se você tem a oportunidade de fazer a diferença pro todo, né? De contribuir, né, com algo assim, não ser só mais um engenheiro, só mais. Não desmerecendo, mas. Você tem a oportunidade, de repente, né, que nem a gente viu que foi, né, foi direcionando, você passou num concurso, conheceu pessoas aí que puderam abrir a sua mente para essa área, por que não, né? Por que não fazer a diferença para uma área tão precária, né? Justamente. E outra, é interessante que as nossas motivações, elas têm que iniciar a partir de algo que te interesse. É claro, profissionalmente, nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Né? Deveríamos, né? No começo, eu não queria trabalhar em órgão público, eu já tinha passado por experiência de estágio em Que não vários. foi muito boa, Passei né? em BH Trans, DR, passei em Instituto Federal, sempre trabalhando em órgão público. Não que seja ruim, eu não vou desmerecer, né? Claro que não. A burocracia ela é necessária, os procedimentos padrões são necessários e seguir a lei é necessária Sim, para a ordem das coisas. Mas eu era uma jovem, início de carreira, vislumbrando tudo que estava à minha frente. Então, eu queria tudo que tivesse vida, que movesse, que mudasse. que fosse diferente, que fosse, Justo. né, inovador, né? Justo. Então, assim, naquela época, na minha mentalidade ainda imatura, eu não queria aquilo. Mas eu tive que ir, porque, gente, eu preciso pagar boleto, preciso ajudar em casa, eu tenho que amadurecer profissionalmente, não é? Então, assim, acabou que desse caminho eu fui para Porque, primeiro, eu consegui um trabalho. Então, eu tô trabalhando, então as minhas necessidades básicas estão sendo cumpridas, meu dever diário está sendo pago. Agora, eu posso fazer alguma coisa que eu me mova não pelo capital, não pelo dinheiro, mas sim pela vontade. Entende? Então, daí, a impermeabilização, ela não vem na minha vida, na minha carreira profissional e acadêmica, como uma forma de ganhar dinheiro. Verdade. Uma forma do pão de cada dia, não é? Muitos, né? A Marissa é projetista, não é? O pão de cada dia, né? Então, assim, para a maioria dos é o pão de cada dia. Se você consegue aliar o pão de cada dia com aquilo que você realmente gosta de fazer, que você tem vocação, perfeito. Sim. Não é? Graças a Deus por isso. Então, a impermeabilização, ela veio para mim nesse meio, né? Então, eu estava um pouco mais tranquila. Nesse meio do tranquilo, não é? Você tem uma certa curiosidade, também necessidade de defender uma coisa na faculdade. Então, por que não essa área? E daí, assim foi, não é? Então, eu assim faço não porque eu preciso daquela área, de ter aquele know-how, aquela habilidade, para que eu ganhe o pão de cada dia, né? É uma coisa que eu faço realmente por dedicação, vontade, porque eu gosto também. Não é uma curiosidade, algo que me... mas se você pudesse fazer outra coisa da vida, você faria? Bom, também faria. Claro, eu gosto de cozinhar. Você acha que eu vou deixar de cozinhar? E cozinhar também é o meu dever de cada dia. Eu preciso me alimentar e alimentar aqueles que estão próximos a mim. Adoro cozinhar, adoro criar receitas, não é? Legal. Então, assim... ao mesmo tempo, também gosto de ler, gosto de estudar e entender aquilo que eu estou fazendo. Né? Então, é mais ou menos por aí que a impermeabilização entra nessa jornada. Muito legal. É que nem eu hoje. Hoje eu não tô na área de imper, né? Que é onde paga os boletos, como a gente diz, né? Mas eu ainda trabalho voluntariamente na área de imper, né? Que é algo que me satisfaz. Sim. Né? É o que eu sempre digo, o pessoal lá da Imper Solutions vai saber. Todo mundo que entra lá, tem muitos que ficam bastante tempo, outros a gente treina, outros já ficam, né, entra como estagiário, fica ali o primeiro ano, não é isso que eu quero. Eu falo que a impermeabilização, para todos que fazem entrevista com a gente, eu falo, ou você ama ou você odeia. Não existe um meio termo, não existe. Tipo, ou a pessoa já chega e fala, nossa, detestei, não quero, isso não é pra mim. Ou a pessoa começa, né, exatamente como a Julie, vem aquela curiosidade, aquela coisa, fala, nossa, eu nunca vi isso, olha, eu nunca tinha prestado atenção nisso e tal. E aí começa
a se apaixonar pela impermeabilização. E depois que a paixão aí vem, já você era. não Aí já sai era. mais, esquece. Então, é Esquece. bem por aí. Bom, entrando um pouco aqui na nossa pauta, né? A gente trouxe a Júlia e ela contou a história dela, né? A trajetória dela, e ela chamou bastante atenção aí dentro do setor, né? De impermeabilização, desde que ingressou, já com o artigo publicado do TCC da graduação, aí depois foi na linha de mestrado também estudando, né? Dentro dessa área. E o que diz respeito aí à parte de desempenho dos sistemas de impermeabilização. A gente sabe, né, Julie, que de 2013 para cá tem se falado muito, né, de vida útil de projeto para todos os sistemas construtivos e dentro aí do setor que a gente atua na parte de impermeabilização também não foi diferente, né? Houve um trabalho aí do IB, né, desde 2013, inclusive saiu aí um guia atualizado assim, muito legal, né? Revisado, melhorado do que com relação à primeira edição. Mas ainda é uma polêmica, né? Vida útil de projeto, tem que ter o projetista ali, que precisa das informações, né? De vida útil de referência dos materiais. E como que você tem visto isso? Até assim, acho que você quando publicou, você publicou em 2017, acho que já estava bem né, a gente estava já trabalhando com esse assunto e você mergulhou também, assim, participou, né, acho que do segundo nem tanto, mas você também estudou bastante essa parte de desempenho, né, Julie? Sim. Na época da graduação, estava bem em alta mesmo o assunto, e uma parte do TCC abordou, né, a questão de desempenho, apesar de que o foco maior foi atrelar a presença do projeto, o quanto o projeto é importante para evitar manifestações patológicas e fazer com que aquele edifício, o sistema e o edifício, ele atinja a sua vida útil. Não é? Então, foi atrelando o projeto. Aí, o que é interessante, não é? O conceito de vida útil, life service, né, da norma internacional. O que é o conceito de vida útil? Vida, não é? Quando a gente pensa em vida, a gente pensa, algo tem vida desde quando ele existe, ele nasce, até quando ele morre, a gente chama aquele período de tempo de vida, se falando cronologicamente. Obviamente que a vida não se limita a um período de tempo, né? A gente tem dentro da nossa vida os argumentos vitais, o porquê a gente faz cada coisa que a gente faz, o que nos move, nosso argumento vital. Pois bem, para o edifício, para as edificações, a norma vai trazer mais ou menos o mesmo conceito, certo? Então, é o período de tempo no qual os sistemas ou a edificação, ela se presta à finalidade pela qual ela foi projetada. É o argumento vital da edificação. Para que aquela edificação foi projetada? Ela foi projetada para ser uma área comercial, um prédio residencial, não é? E daí, dentro daquele uso, a gente tem os usos diversos, não é? Que está relacionado a projeto. Então, é o argumento, para que aquele prédio existe. E uma vez que ele atende aquele argumento, aquela finalidade, a gente chama aquele período de vida útil. E a norma sempre ressalta que esse período ele tem que ser considerado também com as manutenções e o bom uso da edificação, assim como a vida. Sim. Não é? A gente tem que ter o bom uso da nossa saúde, não é? Com os remédios naturais, se possível, exercício físico, sono, rotina saudável. Alimentação, né? Alimentação. Pois bem, é justamente isso. Então, o projeto, ele é um dos requisitos, não é, para que a gente tenha a vida útil atingida. E aí que fala vida útil de projeto, não é aquela vida útil teórica, ela é teórica, a norma deixa isso muito claro. Ela é estimada em função das condições e informações que você tem no momento que está projetando, né? Justo, naquele momento, porque as condições se alteram. Ao longo então, do tempo. o projeto, ele vai ter que, ele vem trazendo as condições daquele momento, né? Nível do lençol freático, não é? Qual é onde a localização o clima, não é? Fatores O entorno, climáticos, né? Quais são as condições de contorno, o entorno. Isso se altera, ainda mais vê aqui em São Paulo, né? Toda hora estão demolindo uma casinha para levantar um prédio, Sim. não é? E aí o prédio vizinho foi construído lá na década de 40, com um tipo de fundação diferente, não é? Aí você começa a fazer ali escavações, mudar o nível do lençol freático, obras de metrô, tanto de obra de metrô,
túneis de Sim. metrô que estão tendo e abalando estruturas Com vizinhas. certeza. Então, são condições de contorno que se alteram. Pois bem, a vida útil de projeto, ela não considera o que foi alterado, só aquela condição existente no momento do projeto. E aí, a vida útil de referência, não é? Que a gente atrela a vida útil de projeto, o que seria, né? Aí, trazendo para o nosso dia a dia da impermeabilização, que foi um trabalho fantástico do IB, a vida útil de referência, ela se refere ao produto que vai compor o sistema, certo? Ou ao sistema como um todo. Na verdade, o que o IB fez? O IB fez algo muito mais sério. Ele não está considerando só o produto. Ele está considerando o sistema para se considerar a VUR. Uhum. O que ele coloca? Olha, para camada de primer, regularização, camada impermeável, camada separadora e camada de proteção mecânica, camada de impermeável de X milímetros, a vida útil de referência é Y. Então, você tem variáveis fixas para que você tenha uma vida útil de referência para aquele sistema, certo? E aí, se a gente vai falar de um sistema que só tem uma camada ou que não considera demais camadas, não é? Você tem um produto que forma um sistema. Então, essa vida útil de referência hoje, a gente a consegue pelos fabricantes, é eles que nos fornecem essa vida útil para que a gente consiga calcular a vida útil do projeto. Um fator interessante aí, não é? Que é o que a Mari disse, tem um pouco de polêmica nisso. A gente gosta de polêmica. É que assim, eu não participei, né, de toda da elaboração do guia. Acho que o guia foi muito bem elaborado e ele teve seu aprimoramento, né, da primeira para a segunda fase. E a segunda fase, a publicação recente, ela tentou responder as perguntas que o primeiro não respondeu e que causou muita controvérsia no mercado, não é? Tinham projetistas que falavam que eles calculavam, não é? E às vezes o cliente falava, não, mas esse sistema está muito robusto, está muito caro. Poxa, mas para ele alcançar essa vida útil aqui calculada pelo método fatorial, que é o método da norma ISO 15686, eu preciso especificar dessa forma. Mas por que não faz da outra forma como era antes? Então, assim, o cliente, né, a consultora não entendia isso, porque não estava também escrito em lugar nenhum aquela informação um pouco mais embasada. Agora o IB traz informação mais recente. Olha, gente, temos aqui o levantamento, não é, os dados dos principais fabricantes, aqueles que quiseram participar, que têm os seus dados históricos, não é? E esses são aqueles que são os especialistas nessa área, em materiais de impermeabilização. Eles podem nos trazer propriedade desses números. Há também os profissionais que, pela sua vida prática, eles falam, olha, eu conversei com o André Fonazaro ontem sobre isso, ele falou, olha, na minha casa, há 20 anos durou uma manta, o que aconteceu com ela? Ela reduziu de espessura, mas ela estava estanque. Olha só. 20 anos. Então, se você tem a experiência do profissional também. Sim, com certeza. A gente não pode descartar isso, não é? Há quem diga que se não for comprovado cientificamente, a informação não é válida. Tá errado, porque um dos métodos que a gente pode ter é um método de pesquisa de campo. Exatamente. É um histórico coletado. Sim. Não é? Como que se faz, por exemplo, previsões de mudanças climáticas? Com dados históricos de mudança de temperatura ao longo do tempo. Não é? Então, pega-se esses dados históricos de experiência, de comprovação real e faz-se esse levantamento. E isso é algo que é embasado na norma internacional. Na Europa fizeram isso. A própria norma de desempenho, ela vai dizer o quê? Os dados de vida útil de projeto indicados na norma, eles tiveram, por exemplo, na Europa, década de 60 e 70, fizeram uma coleta, uma pesquisa de campo com os agentes da cadeia da construção para se estipular o período de vida útil de projeto. Então, é isso. Agora, o que acontece, né? Do ponto de vista do material em si, né? O guia, ele deixa bem claro que foi feito esse levantamento
com os especialistas de materiais da área e que não tem embasamento em nenhum ensaio, não é em nenhuma pesquisa de laboratório. Isso deixa claro lá. Uhum. Pois bem, então, o que acontece? A norma de desempenho, o que ela vai indicar? As condições de intemperismo no ensaio de envelhecimento acelerado, ela não vai ser igual à condição natural, obviamente. Não é? A gente tem aí N variáveis nas condições naturais, que é a principal delas, não é? No ensaio de envelhecimento por UV, por exemplo, a gente tem uma irradiância que é normatizada. Agora, a que tá lá a irradiância, não é? A radiação solar real, não é? A intensidade, as horas do dia, não, o ângulo, não é? Do raio, não é o mesmo. Então, assim, a forma com que... Além do que, a gente tem fatores na natureza que não são passíveis de controle dentro de uma condição... de uma capelinha ou de uma estufa, ou o que seja. Sim. Não é? A gente consegue replicar ciclos de água, não é? Ciclos de umidade, de vapor, então ciclo de molhagem, ciclo de secagem, o sol, a gente consegue replicar isso. Mas aí você vai tentar replicar um prédio, não é? Aqui, onde São Paulo, qual é o ponto de São Paulo mais poluído? Eu não sei, não é? Mas eu moro ali perto do Minhocão, não é? Você vê que aqui tem prédio de um lado e de outro do Minhocão, então você tem carro passando por debaixo, carro passando por cima, o tempo todo, não é? Então, uma sujeira, é fuligem, é o combustível sendo queimado, Sim. não é? Então, assim, você tem todos esses fatores que estão em atuação na superfície do material que faz com que ele tenha condições muito mais rígidas de envelhecimento do que na condição que a gente coloca em laboratório. Mas, caso, né, a indústria tivesse interesse, não é? A nossa indústria, a gente está falando da impermeabilização, eles são antigos no mercado, eles têm materiais que são consolidados e eles sabem mais ou menos, então, aí, a vida útil né, dos sistemas, o qual eles mesmos deram à luz. Sim. Então, poderiam muito fazer parceria com a universidade e falar, olha, vamos estudar aí, tentar conseguir, né, uma correlação, né? Obviamente são modelos, né? Tudo que a gente fala são modelos, né? Então, as ciências são baseadas em modelos, né? A gente tem a Terra bola é um modelo, a Terra plana é outro modelo, modelo atômico, não é? Rutherford, Bohr. Então, assim, a gente tem modelos. A gente dá nome às coisas e a gente cria modelos para explicar as coisas. Por que não a gente fazer a mesma correlação aqui? Ô, Julie, até complementando, assim, né, essas informações que você passou, né, com relação a tanto a primeira edição do guia, né, e essa melhoria agora na segunda edição, inclusive o pessoal separou por área, até área e uso, né, coisa que não tinha tão detalhado na primeira edição, que eu acho que faz toda a diferença, né? Ah, é uma laje ajardinada, tem proteção, tem pintura de raiz, não tem? Exatamente isso que você comentou. Eu vejo que num primeiro momento, né, quando surgiu aí, entrou em vigor a norma de desempenho, acho que foi para o mercado de construção civil, de uma forma geral, todo mundo batendo cabeça, né? Ah, os fabricantes, seja de impermeabilização, de bloco, de qualquer componente, tinha que ali prestar informações de desempenho e durabilidade. E acho que ali todo mundo ficou e foi uma sacada muito legal aí do IB, né? Do Granato também, que participou bastante aí da primeira edição, trazer aí o método fatorial, né? E aí, nessa segunda, gente, é que nem você falou, já houve uma melhoria, né? Aí já reuniu especialistas, a prática eu acho que é fundamental. Mas o que me chama a atenção, assim, ao longo do tempo, né? E vejo até com alguns outros colegas também, que a gente não pode generalizar, mas alguns materiais, assim, às vezes alguns fabricantes específicos, seja aí por questões comerciais, ou seja por competitividade, que nem a manta lá do Fornazaro, né? Será que a mesma manta que a gente tinha há 20 anos continua? Por mais que a gente tenha as normas, né? Tem as normas de produto, que a gente precisa ali atender, o mínimo que está naquela norma, mas isso preocupa um pouco, né, também, porque a gente tem as variáveis externas e às vezes pode ter variáveis relacionadas a produto. Que a gente até fala da mudança dos materiais da construção civil, de uma maneira geral, né? Que a gente fala, os prédios lá em 70, 60, 70 eram
tinham estruturas mais Robustas. e hoje a gente tem estruturas mais delgadas, mais finas, né? Então a gente Isso. sabe que teve aí essa variação de material, né? Será que isso também não se aplica para os materiais de impermeabilização, né? Isso seria assim, mais uma reflexão, né, do que a gente vê. E se você, até como estudiosa do assunto, porque isso eu tinha até comentado já algumas vezes, até com o Ricardo, né, lá no IDD, que a gente sai aí também com algumas pesquisas na área, alguns alunos, se não seria possível criar uma metodologia, lógico que vai toda a questão do estudo, que nem você falou, ter aí uma participação maior da indústria, que são os especialistas realmente ali na concepção, né, dos materiais, se a gente não conseguiria criar alguma metodologia realmente de correlacionar, como foi feito com o concreto, né, que é mais variável do que o material concreto, né, numa obra, assim, tem bastante, e existe o FCK, até quantos % é aceitável, né, então, mas foi feito todo um estudo, média e tudo mais. Você acha que é possível a gente conseguir fazer eu sei que a gente teria muito mais materiais para estudar, porque são N tipo de sistemas, né? Sim. Mas você acha que é possível, assim, dentro do que você tem estudado, tem acompanhado? Então, para que a gente consiga, porque veja, o concreto, né, o estudo do concreto, as fórmulas que estão hoje na norma 6118, o estudo da ciência do concreto, ela levou alguns anos com práticas, testes em laboratório, não é, para que se fosse conseguido criar uma equação para se projetar, não é, primeiro você tem que criar a dosagem do concreto, uma dosagem que tem ali os cálculos para chegar, o professor Pedrosa lá em Minas chama do Papa do Concreto, né? Pena que eu não fiquei mais tempo com ele para... Mas aprendeu muito pelo mundo, né? Para colar e aprender a fazer boas dosagens de concreto. Mas, assim, a norma de projeto, ela vai indicar ali as metodologias, não é? De cálculo. E tem os índices, não é? De majoração. A gente conseguiria fazer algo similar. Era uma ideia proposta, inclusive, para o meu doutorado, mas acabamos indo para outro caminho, porque eu fui para o Mackenzie. Júlia, eu já estava animada e falando, nossa, daqui a pouco vai sair. Era o meu projeto com a professora Renata, tá em stand-by, Renata Monte, lá da Poli. Por que a gente consegue fazer, tá? A gente consegue... São muitos materiais para se compor sistema, certo? Mas a gente conseguiria pensar em projetar um sistema com base no conhecimento das propriedades mecânicas do material. Então, assim, eu sei, com base, o projetista vai pegar lá o arquitetônico, estrutural, não é? Então, olha, qual que é o tipo de estrutura que eu tenho aqui nas minhas mãos? Eu tenho um tipo de estrutura pré-moldada. Pré-moldado se movimenta muito, não é? Ele é livre, ele quer sair dali. Mas aí ele foi calculado para ficar paradinho, mas ele quer se movimentar. É uma rótula, ele tem direito a isso. Então, os materiais que vão ser aplicados ali, eles têm que acompanhar a dança. Sim. Pois bem, conhecendo as propriedades mecânicas dos materiais, a gente vai entender, olha, a resistência à tração dessa membrana é maior ou menor do que essa, enfim, a gente tem os dados, ok? Se você não tem os dados, você pode mandar para o laboratório para você ter aqueles dados, não é? E daí, você entra com dados de resistência à tração, alongamento, módulo, não é? E daí, entra também o desempenho. Então, a gente consegue associar e criar um modelo em que eu tenha, dentro da equação, essas variáveis, esses resultados, para eu entender, olha, qual que é o limite máximo de fissuração, ou quanto ele se movimenta, se ele se movimenta muito, porque o quanto se movimenta a gente não sabe, né? Porque é uma estrutura que vai estar ali no meio, que tem N variáveis no entorno. Sim. Né, regiões mais ou menos movimentadas, perto ou não de uma estação ferroviária, enfim. O quanto a altura, o vento, a força do vento, né, a carga do vento. Mas a gente sabe, pelo conhecimento técnico, que vai movimentar. Então, que ela precisa de ter uma resistência à tração maior, um alongamento maior, não é? Aí a gente entra com a questão da aderência. Então, seria possível a gente prever assim, calcular. E aí isso ser testado, obviamente, não é? Então você tem que criar um modelo, e esses modelos são criados a partir de ensaios. Então você vai repetindo os ensaios, expondo o material a ensaios mecânicos, propriedades mecânicas,
expondo o sistema a situações similares àquelas que ele poderia passar na vida real. Por exemplo, a norma de concreto, ela traz, se não me engano, são 4 situações, não é? De limite de fissuração e regiões climáticas que ele Verdade. vai estar localizado. Então, a gente pode partir dessa premissa, É. pegar isso que já é padronizado no concreto, então você já sabe que no projeto você vai ter uma daquelas situações ali. Então, é fixo, isso não muda. E, de repente, fazer estudos para cada uma Para delas, cada né? uma delas. Seria totalmente possível. É lógico que a gente teria aí N tipo de estudos, porque aí a gente teria que fazer para a membrana de poliuretano, seria um estudo dentro de todas essas situações. Para membranas acrílicas, para mantas asfálticas, aí seria por... Mas já é Seria por tipo de material, por exemplo, de composição de sistema. química, sei lá. Isso, poderia se fazer. Inicialmente é um trabalho árduo mesmo, é um trabalho de pesquisa científica que demanda ali tempo, profissionais, não é? Então, assim, é necessário esse trabalho todo para que cá no final, com os dados, a gente consiga falar, olha, com os dados a gente observou que a membrana de PU, por exemplo, com tais propriedades mecânicas, por exemplo, as da norma, né? As propriedades mecânicas são estabelecidas por norma, a caracterização. Então, tá lá. Então, ela com essa característica, ela tem um comportamento dentro dessa situação similar, por exemplo, ao acrílico, Isso é legal enfim, também. Fazer uma correlação entre sistemas, né? O que, assim, isso. Poderia utilizar sistema A, B e C. Justamente. E daí você vai ter, a gente conseguiria fazer os percentuais, não é, de minoração, majoração, dentro desse modelo. Entende? Muito então, legal. Seria possível, mas é necessário estudos e parceria, né? Que nem você falou. Há de se ter interesse. Não só acadêmico, mas a participação muito da indústria, inclusive o pessoal da prática, né? O pessoal de execução também, dando todo mundo ali contribuindo. Teria que ser um grupo, né? Ia ter que formar um grupo, incluindo fabricantes, a execução. Já falar, fica a dica aí, gente, ó. Temos a Julie, temos interesse, IB, né? Os fabricantes, vamos, né? A gente arregaça as mangas e vamos todo mundo se unir e ia ser bem A universidade está aí para parceria. 2 anos para o próximo simpósio, gente. É brincadeira. Quem sabe um sistema sai, né, Julie? Então, né? Não precisa fazer todos os sistemas de uma única vez e falar, vamos fazer. Não, mas quem sabe a gente não consiga evoluir pelo menos em um. Ou pelo menos iniciar um estudo que seja. Porque isso é um trabalho muito sério. Sim, e é um trabalho certeza. Extremamente importante. Desenvolvido. E assim, todo o trabalho... Por que eu falo que é legal que ele seja gerado dentro de uma universidade? Porque dentro da universidade a gente não tem vínculo... a gente não tá imparcial, né? Imparcial. Essa era a palavra que eu buscava. A gente é imparcial. Sim. Então, a gente pode simplesmente falar, olha, a gente pode criticar tranquilamente. Porque não gera nenhum conflito de interesse, né? Isso, a gente tem isso, não é? E ali, quando você trabalha dentro do ambiente acadêmico, você vai ter os professores pesquisadores que estão acostumados já com o método científico de pesquisa experimental, né? Com análise de dados estatística e, inclusive, que esses dados sejam usados para publicações. Sim, porque vai passar por revisão de pares. Então, assim, se você tem um trabalho que você tenta submeter, né? Óbvio, quando você submete um trabalho que é de parceiros, não é? Se ele não pede sigilo, ok. Se pede sigilo, você não pode, não é? Agora, se pode ser publicado, aí publica com o nome dos parceiros, dos representantes dos colaboradores e tudo mais. Quem participou do estudo, se né? Tem aquele estudo publicado internacionalmente numa revista, né? Num jornal de relevância, você está tendo uma tese que está sendo aceita. Sim. Internacionalmente. E aí, nacionalmente, aquilo é visto com mais seriedade. Com certeza. O nosso segmento precisa ser visto com essa seriedade. Precisa. Entende? Então, é isso que é importante. Porque a academia, ela vai enxergar. No ensino impermeabilização. Por quê? Sempre a mesma ladainha, não é? Será que tem pesquisas? Será que temos professores capacitados também ali, né, para ensinar impermeabilização? Que nem você falou, se não gera pesquisa, eles estão atuantes onde tem pesquisa, né? Justamente, é isso. Então, assim, o professor,
ele vai buscar os artigos científicos para ele embasar o que ele vai escrever, o que ele vai ensinar, Sim, o que é de Exatamente. mais novo para ele trazer para os alunos dele. claro. Então, se não tem pesquisa relevante no segmento, então, notoriamente, dentro da universidade, o tema também vai Não, ser anuviado. Vai ter exatamente. pouca relevância Ele é também. turvo, ele existe, ele tá ali, mas ele não se destaca, ele não tá aí, entende? Então, é muito importante que se tivesse isso, esse interesse da indústria, e se, bom, a gente não quer pagar, fazer parceria, então, que os fabricantes, eles pensem em eles publicarem. Façam suas pesquisas em seus laboratórios, estudos, né? publiquem nos journals e tragam, olha, gente, publicamos isso, publicamos. Mas eles não têm tempo para isso, essa é a realidade, né? Eles não têm interesse porque não tem tempo, não é? A gente está fazendo os estudos da norma de PU, e os estudos, os ensaios estão sendo feitos voluntariamente pelos laboratórios dos fabricantes que se predispuseram. Muitos têm a máquina de UV, por exemplo, mas não tem tempo, a máquina está ocupada, então eles não podem dedicar nem para a norma. Imagina Você para... entendeu? Imagina para um estudo, assim, né? Por isso que tem que terceirizar. Tem que terceirizar. Fazer uma parceria. O IB, né, como a nossa entidade representativa maior, é que poderia encabeçar um projeto Sim. assim, não é? Traria mais peso também, né? Que nem Também. você falou, traria de instituição, né? Não de Justo. algo privado, assim, né? É Mas... a questão da imparcialidade, né? É. Isso ficaria bem destacado. Eu sou suspeita porque eu gosto muito. O meu TCC da pós veio numa linha, assim, que acabou até servindo como Foi um base, sucesso né? seu TCC. Eu citei o seu trabalho no meu Que trabalho. legal. Olha, tá vendo? Da Isso tá pós certo. foi, Que seus legal, dados foram muito bons. E assim, mas é o que a Julie falou, eu em partes até entendo a questão da indústria, né? Porque eles estão ali, têm interesse nos estudos e ao mesmo tempo tem aquela questão de todo mundo precisa pagar as contas, manter os Sim. empregados, né? Eu gostaria muito, até quando a gente abriu a Imper Solutions, né? Tinha, assim, interesse de fomentar também a parte de pesquisa, mas o tempo foi bem escasso. Foi bem escasso. O tempo é escasso, Mas né? é muito importante. É o que a Julie falou, a O nossa tempo área... é dinheiro. Exato. Para né? eles isso também, para pra empresas, né, empresas, no né? geral, o tempo é total dinheiro. Então, e eu entendo esse lado também. Também sou da indústria e a gente vê isso, né? Às vezes quer fazer uma coisa, fomentar alguma coisa, mas tem outros fatores que precisa para ontem. Prioridades, né? Então, eles Mas, pesam bastante. talvez a gente teria que realmente se planejar e fazer algo à parte, né? Não depender de quem tá na operação todo dia, se dedicar a estudos de norma, se dedicar a estudos Exato, Teria que ter um precisa. planejamento e sim, geraria um investimento. Mas isso é para subir, né? Para a relevância do nosso segmento no Sim. setor de construção. Com isso, vai gerar mais vendas futuramente, né? Mais entendimento, mais conscientização. Mas é algo que é a longo prazo, né? Às Sim, vezes não o é pessoal algo para não... ontem. Mínimo de 5 anos um projeto desse, viu? Olha só. Pelo menos, porque se você for pensar em fazer modelos, como a gente tem um modelo do método fatorial para se prever a vida útil de referência de projeto, você vai pensar trazendo isso um pouco mais específico para um cálculo, não é? A gente brincou no começo sobre estrada, não é? Você tem as camadas que são dimensionadas, base, subbase, leito, subleito, que são dimensionadas, não é? CBR de tanto, enfim. Da mesma forma, se a gente fosse dimensionar as camadas do sistema de INPE, a gente precisaria de ter essas toda hora eu esbarro aqui, gente. Essas condições conhecidas de contorno, por exemplo, da norma de projeto de estruturas, não é? E expô-las também a condições críticas, né? Então, sim, isso leva tempo. Leva tempo. Se a gente quer correlacionar o envelhecimento natural com artificial, você tem que expor isso, não é? A condições, coletar amostra, tem que ter aluno dedicado a isso, de um projeto de pesquisa. Demanda muito tempo, demanda investimento, porque o aluno, ele é bolsista de IC, você tem que pagar o IC, você tem que pagar o mestrando que está ali em dedicação exclusiva, o doutorando que está em dedicação exclusiva, o professor que está orientando aquela equipe, não é? É caro. Isso custa caro manter uma equipe, não é, de pesquisa. Não é fácil, não. E demanda tempo, não é? Dedicação. E nem sempre a gente consegue o resultado esperado. Não é? Verdade. Então, isso é pesquisa. Como diz o nome, gente, é experimental, né?
O nome já denota tudo isso. Você pode fazer e dar certo, você pode fazer e dar errado. Mas o importante é saber, né? É, O resultado. isso é Mesmo que não seja um importante. resultado tão positivo, poxa, a gente já sabe que nesse caminho não dá. É. Do que ficar aí dando tiro pra tudo quanto é lado. Por exemplo, tem coisas, assim, eu acho muito legal o conhecimento prático e empírico dos nossos mais experientes na área, né? Eu gosto de sentar e ouvir as histórias deles. E muitos comportamentos de materiais, sistemas, eles já falavam. Por exemplo, a manta asfáltica, né? Porque a manta asfáltica se consolidou de tal forma, e na dúvida, use manta asfáltica. Por quê, né? Ele é um sistema já consolidado, né? É durável, né? Desde que bem feito, desde que bem protegido. E tem a questão do crack bridge, né, que é um ensaio que tem um ensaio de desempenho para se determiná-lo, né, a dimensão da abertura de fissura. Muitos já falavam, olha, o professor Firmino é um deles. O que vai acontecer com a manta quando uma fissura acontecer no concreto? Aí você tem a abertura de fissura, né, acontecendo, e a manta estava ali aderida. Na hora que abriu a fissura, a manta vai fazer o quê? Descolar, não é? Beleza, a gente consegue desenhar e imaginar isso. E ele explica, porque ele talvez viu acontecer. Exatamente. Ao longo da história, né? Ao dele, longo né? Ele viu acontecer porque, eu vou recortar esse pedaço aqui, vou ver o que tá aqui. Que aconteceu, aqui tá colado, né? aqui tá, aqui não tá. Formou o bridging, a ponte, né? Então, ele já explicava isso. E aí, você pega isso e fala, vou fazer isso no laboratório. Foi o que eu fiz, né? Peguei a plaquinha de substrato padrão, fiz o entalhe, apliquei a manta, e aí levei lá. Vou fazer o ensaio e submeter a fissuração. Pois a fissura vai acontecendo no substrato, a manta continua fixa, não é? Ela começa a se movimentar também, então você vê um alongamento acontecendo na manta, ela não se rompe, e aí o substrato, ele que outrora era assim, né? De acordo com que a gente vai aplicando a carga nele e ele fissura, ele vai... Ele simplesmente acontecia o quê? Ele dobrava. Ele quebrava, mas ele estava preso. Preso pelo quê? Pela manta. A manta estava aqui prendendo. Então, assim, aí você consegue falar, olha, realmente a gente provou que isso acontece, experimentamos em laboratório em tais condições, colocando tal carga, não é? Tal velocidade. E a gente conseguiu fazer até pelo GIC, né? Que é a análise por correlação de imagem. A gente consegue ver Isso é legal. Pelo software. Você não só mediu, mas você conseguiu ter a imagem. Isso, a gente tem a imagem dos campos de deformação. Onde tem mais deformação na membrana ou na manta acontecendo. Então, você tem ali na região do meio acontecendo inicialmente, uma tensão bem maior, porque está rompendo o concreto, transferindo isso. E depois já diminui ao longo do tempo. Não tem tanta tensão acontecendo ali no meio da manta. Então, assim, aí, poxa, é legal, não é? Quando você pega o caso, assim, da prática, que o pessoal já sabia, mas você prova em laboratório. Isso traz credibilidade para um segmento que... Não é? Que só acredita na ciência, né? Com certeza. Assim, e a gente vê muito isso, né? Por muito tempo foi muito a prática, né? Que até ditou os processos, os procedimentos. Mas é muito legal. Poxa, realmente faz sentido, né? Comprovou o que a prática trouxe e traz muita relevância. Mas bem legal que você tocou nesse assunto. Por muito tempo, a prática trouxe bastante coisa. Hoje a gente tá numa era digital que você vê que coisas... até perdão da palavra, muito toscas acabam pegando e virando regra, né? A gente vê muita coisa no Instagram, assim. A gente se fala bastante, né? Então a gente troca bastante mensagem quando vê alguma coisa assim, a gente encaminha. Tem coisa que você nem acredita, né? Tem coisa assim, boa, mas tem coisa muito ruim. Não se sabe mais a prática. Exatamente. Essa é a verdade. Porque, veja bem, antigamente era assim, o pai, vamos colocar o pedreiro, o pai era pedreiro, e ele ensinava para o filho dele um ofício, que era o ofício de pedreiro. E o filho aprendia com o pai a ser um bom pedreiro. Sim. E ele ensinava, por aí vai. Hoje em dia, quem quer? Não é? O impermeabilizador é a mesma coisa. O bom impermeabilizador,
que sabe os detalhes, que fazia o detalhamento. Às vezes ele tem o projeto, nem precisa do projeto. Por que antes não fazia o projeto, né? Porque o pessoal sabia executar tão bem feito que o projeto, naquela época, ele não tinha tanto peso. As manifestações patológicas que ocorressem não seria por falta de projeto, seria por qualquer outra coisa, menos por falta... Sim. Entende? E por que isso acontece? Por que isso aconteceu, não é? Teve uma mudança, né, de mentalidade, de cultura, de que um profissional, para ele ser valorizado, ele tem que ter faculdade. É essa a questão. Então, ninguém quer se dedicar a um ofício para aprender algo. Nem se fala a palavra ofício mais, que é um trabalho, né? Eu vou fazer faculdade. Então, o menino se forma lá na escola, no ensino médio, não sabe muito o que é da vida, porque não passou nem num curso técnico para aprender uma base, né? Criar habilidades. Ele vai fazer uma faculdade e não vai saber executar nem aquilo que ele viu na faculdade, que a gente sabe muito bem que é muito teórico. Sim. Demais. E aí não tem prática, é muito teórico. Então, e aí começou-se a pagar mais por quem tem graduação, para quem tem diploma, né? E aí saturou o mercado e foi lá para baixo os salários, não é? Porque você tem muita gente. Como é que você se diferencia? E aí você não tem mais profissionais para mão de obra que seja qualificada. E é um conceito, assim, realmente muito estranho aqui no Brasil isso. Porque um profissional que é da mão de obra ali, o mão na massa, ele pode ser considerado menos... profissional, menos, enfim, menos qualquer coisa do que o outro que tem um diploma, né? E olha que isso eu digo porque eu vivi muito, e até hoje eu vivo. Tem muitas obras que só são tocadas porque você tem um mestre bom. Sim. Às vezes é um engenheiro recém-formado, mas o pessoal fala, não, mas o mestre tem que ser bom. Eu lembro que quando eu trabalhava na indústria, teve uma época que eu trabalhava muito, pré-copa, com obras de infraestrutura. Na parte do Rodoanel também, a parte do metrô, os estádios. E eu lembro no Rodoanel que foi muito claro isso. Eu participei de uma reunião que eles trocaram de engenheiro e aí deu um problema com o mestre também. E eu lembro de né, dos chefões da construtora falar, não, o importante para a gente fazer a obra de arte é ter um mestre bom em obra de arte. O engenheiro, ele vai atender a burocracia e vai ser orientado pelo mestre, olha isso. Então. E muitas vezes... E aonde estão essas pessoas com a prática? Já estão, que é o que a gente sempre fala, indo embora, se aposentando, né, morrendo. Ou já se foram desse mundo. Infelizmente, essa passada, assim, né, de informação não tem mais. É que nem você falou, muitas vezes hoje o filho do pedreiro não quer ser mais pedreiro, né? Ele fala, não, eu vou fazer uma faculdade, posso até ir para a construção, mas eu não quero aprender com a mão na massa, né? Então. Que é o diferencial. Que aí fica no digital, né? É uma arte, não é? É uma arte. Sim. Construir é uma arte. Sim. Não é? Criar uma mesa dessa aqui de madeira, não é? É uma arte. Você vai criar algo que tem formas definidas, que tem um propósito de uso, que é belo, entende? Isso é uma arte. Da mesma forma, erguer uma parede para se construir uma moradia é uma arte. Só que essa mentalidade foi retirada hoje das pessoas, dos jovens. Eles não enxergam mais dessa forma, não sabem mais enxergar o que é belo, o que é importante. Infelizmente. Infelizmente. Mas, bom, eu acho que isso vai dar lugar para uma nova geração, que é a da industrialização. Você não tem mão de obra para executar. Você tem que criar processos e industrializar. Entende? Vai acelerar o que já está amarrado há algum tempo, né? Porque se fala da industrialização, mas a gente nunca chegou lá mesmo, né? Então, eu acho que vai acelerar esse processo mesmo. Né? Bom, mas voltando à pauta, eu falei que era sempre uma base, os assuntos vão, né? A gente na adora verdade, conversar. A gente fala bem pouco, assim, a gente costuma dizer que a gente fala muito pouco. Só faltou pão de queijo. No próximo a gente vai ter pão de queijo. Pode deixar. E o cafezinho, pão de queijo. E o cafezinho, pão de queijo. Convidado mineiro. Uma hora passa voando aí, gente. Nossa, nós estamos no nosso finalmente aí. Né? A gente já falou bastante coisa. Olha, eu já fiz anotações também. Aqui. Sempre muito anota, tem uma aula para nós também, né? Mas a gente sempre pede para os nossos convidados deixarem uma mensagem
para quem acompanha o nosso canal, sejam eles futuros engenheiros ou já engenheiros atuantes na área, pessoas da área de impermeabilização. A gente deixou muitas dicas aqui ao longo do episódio, pessoal, então assistam, né? Mas mesmo assim, Julie, deixa para nós uma mensagem, para nós também, que somos Com engenheiros, para todos certeza. nós, E né? principalmente, assim, a sua geração, né? Acho que, assim, a sua geração e as novas que estão vindo, a gente vê essa mudança, né? De consciência, de cultura. Mas é legal ver, assim, uma jovem, eu até falei que, né, que era uma menina Muito obrigada, merci. prodígio Isso aí aí. se destacando e aí estudando, né? Mesmo que nem você falou, por uma paixão mesmo, né? Nem tanto que nem você falou atualmente, né? Mas acredito que com o passar do tempo, com certeza vai virar parte profissional também, né? A impermeabilização. Mas trazer um recado porque você é diferenciada, né? Da sua geração, você trouxe muitos resultados que às vezes até a gente já há mais tempo, né? Outros têm a questão da prática, a vivência é muito importante, mas você também conseguiu comprovar muita coisa. Sim. Né, e através dessa paixão, né, pelo assunto e manter aí os estudos e essa garra, né, de querer descobrir, de querer provar, de querer entender. Então, acho que é legal deixar nessa linha, tanto para os jovens, como a Gi falou, para nós, mas principalmente acho que para os jovens que a gente está vendo essa Sim. tendência, né, de mudar um pouquinho, né, consciência, cultura. Perder a questão do ofício, né? Bom, muito obrigada pelas gentis palavras. Eu não acho muito fácil dar conselho e deixar a palavra final. É difícil, não é fácil, não. É que eu acho que isso é tão mais dos anciões, não é? Mas é que eu falei, Dos experientes, Dos experientes, dos sábios, não é? Eu tenho eu tenho um longo caminho ainda para chegar até lá, mas eu não costumo ter muitos conselhos meus, né? Apesar de ter um pouquinho de trajetória maior, né? Então, a minha diferença para quem está se formando ou para quem está no curso técnico hoje é só o tempo. É o tempo, não é? Então, é a vida útil de cada um, não é? Cada um está no seu tempo de vida útil. Verdade. Então, as palavras que eu sempre gosto de deixar, eu sempre trago de alguém que um dia chegou à sua sabedoria, né? Tem um filósofo, Sertianges, né, no seu livro A Vida Intelectual, ele traz um conselho muito interessante aos jovens. Ele fala, olha, busquem obras, busquem fazer coisas que sejam, que construam, que edificam, obras que os apaixonem, foi a palavra que você usou. Ele também, na tradução do francês, ele traz dessa palavra também, que vos apaixone, obras de construção, obras de edificação, olha os nomes, né? Verdade. Não precisa ser obra, não, gente. Eu falo obras são atos. Então, tudo que for nobre, que for bom... Que edifique, né? Que edifique. Traga isso para a vida, tanto para a vida rotineira, quanto para a sua profissão. Busquem sempre por isto. Então, eu sempre gosto muito porque ele era um filósofo e ele utilizou de palavras do nosso dia a dia, do nosso ramo, não é? Isso é bom. Causas pelo progresso ele traz, né? Então, busque sempre isso, né? Sempre que você sai da sua zoninha de conforto ali, você vê que você não é o único que existe no mundo, que todo mundo tem também seus desafios de ficar, poxa, vou buscar uma causa que me apaixone, uma causa que seja nobre e uma causa de progresso. E aí, a gente sempre vai conseguir se encontrar e ser útil e ter uma vida útil. Isso aí. Né, ao longo da nossa literalmente, existência. Né? Isso aí, gente. Olha os links. Gostei. Olha os links. Gostei total. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. O prazer foi todo nosso. Contar um pouquinho da história da gente nunca é muito fácil, porque são tantos fatores intervenientes, não é? Verdade. Não é fácil. E agradeço muito. Vocês são as meninas superpoderosas. E outras meninas se ajuntem às superpoderosas. São duas, eu sou a terceira e seja a quarta. Isso aí. Vamos criar uma geração de superpoderosas. Com certeza. As mulheres, além, né, da gente saber o quanto que é difícil, a gente já comentou isso em alguns episódios, o papel da mulher dentro da engenharia, acho que dentro da impermeabilização, assim, eu fico muito feliz, né, de ver, assim, mulheres
como a Julie também, pessoas mais jovens também ingressando, assim, para um tema, uma área que é tão masculina, né? Então é motivo de orgulho, né? Motivo de orgulho. Sem dúvidas. E a gente que agradece ter você aqui, que nem eu falei, era uma honra. A gente já tentou antes, as agendas, né? Não deram muito certo. Mas parabenizá-la mais uma vez pelo trabalho, né? Principalmente a parte da linha de pesquisa que vem levantando muito essa bandeira aí no nosso setor, que precisa demais. Deixe para nós aí as suas redes sociais, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, acompanhar o seu trabalho, os seus estudos, né? O que a Julie traz aí. A gente que tá do lado já sabe que muita coisa é boa, a gente né? acompanha, eu vejo lá de vez em quando os ao vivo, ali, os então, stories. Não, eu não manjo muito de rede social, eu coloco as coisas meio aleatórias, né? Mas a gente... Dia desse eu fiquei emocionada lá vendo o Clanchel, não é? Na obra do Juliano lá. Nossa, foi muito Falei, legal. Vou fazer um ao vivo aqui pra turma, porque é muita emoção muito pra eu ficar sozinha. Muito eu acompanhei. Muito legal. E o Juliano, que nem eu falei, é outro também que eu tiro o chapéu, assim, jovem, mas é um jovem engenheiro que contribui demais, né? E também tá numa área ali muito... carente, né, de jovens profissionais e de profissionais também que atuem com paixão, que é mais né? É o que a gente fala, paixão pela profissão ou pela área que você se interessa, é tudo, né? A paixão te move, né? Esse é o ponto. Sim. Bom, lá no Instagram, @JulianeBraun, JuliAnneBraun. O meu LinkedIn é a mesma coisa, tá? E o meu e-mail é julie.braun@proton, Proton, Proton igual próton lá do átomo, protonmail.com. Então, vocês me acham por aí, podem falar. Qualquer coisa que eu puder ajudar, estamos aí. Na área química, os prótons, nêutrons, elétrons. Pois é. Isso aí, isso é uma pesquisadora de nata. química e louco, todo mundo tem um pouco, claro, né? Tem que ter, né? Tem que ter um pouquinho. Gi, vamos lá. Suas redes? O meu é @eng.gisele com i.azevedo. É isso aí, pessoal. Não deixem de seguir também, né? @menezesma, @engenheiras notáveis. Acompanhem aí os nossos episódios, os nossos conteúdos também. Se inscrevam no canal. Acompanhem também os nossos parceiros e patrocinadores. Agradecer mais uma vez, né, Gi? Isso aí. Acompanhem eles nas redes sociais, pessoal. Então, segue aí a Suprema, a Procrio, a IDD, a Solcine e a Imper Solutions. Não esqueçam. Isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecemos a audiência, né, a atenção de todos e nos vemos no próximo episódio. Tchau.